alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula de número 42. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje está vindo numa sequência de aulas, são os textos literários, legal? O que nós vamos aprender nessa aula de hoje? Nós vamos analisar os textos literários e classificar cada texto conforme a sua estrutura. Pessoal, para quem não viu as últimas duas aulas, por favor, vejam para que vocês consigam acompanhar a sequência das 3 aulas, combinado? Para a gente relembrar um pouquinho, falando sobre a característica do texto literário, é uma construção textual de acordo com as normas da literatura. Ela tem um objetivo, tem características próprias, como a linguagem elaborada de forma a causar emoção para o leitor. Então, os textos literários, eles têm um objetivo, eles querem chegar até o leitor e mexer com o leitor de alguma forma, fazer uma reflexão, mostrar para ele de uma forma poética algum assunto e dessa forma tem essa conexão entre emissor e leitor, ok? Como exemplo dos textos literários, nós temos as peças teatrais, os romances, as crônicas, contos, fábulas e poemas, tá? Então, as peças teatrais nós falamos na última aula, sobre o romance também, as crônicas e as fábulas. Então, quem estiver curioso, volta lá na nossa aula para ver o que nós falamos sobre esses textos literários, combinado? Para nós fazermos uma análise dos textos, eu trouxe alguns para que a gente leia, entenda e faça análise desses textos e consiga classificá-los cada um. Então, observem o primeiro texto que a professora trouxe para vocês. O Sol e o Vento, é o título. O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte. De repente, viram um viajante que vinha caminhando. Sei como decidir nosso caso. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte. Você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. Seguindo, o vento começou a soprar com toda a força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco no corpo. Desesperado, então, o vento retirou-se. O sol saiu do seu esconderijo e brilhou com todo o seu esplendor sobre o homem, que logo sentiu calor e despiu, o paletó. Moral da história: o amor constrói e a violência arruína. Então, quando você quer uma transformação, não é você brigando, batendo de frente, fazendo com que essa pessoa fique incomodada. Você precisa estar bem, fazer aquela pessoa sentir bem. E aí sim a transformação acontece. Legal isso? Bem legal. Então vamos fazer a análise desse texto. Então vamos lá, algumas questões para a gente pensar sobre o texto lido. Quais são os personagens do texto apresentado? Vocês lembram? 2 personagens principais. O texto apresenta sequência cronológica de fatos? Início, meio e fim? Vocês conseguiram identificar isso? Ou estava tudo bagunçado, que você não entendeu como que começava, qual que era o meio, qual que era o fim? E qual é o gênero textual apresentado? Vocês viram que algumas características estavam ali. Por exemplo, o texto, os personagens não eram pessoas, mas eles apresentavam características de pessoas e interação. E também trazia lá no finalzinho uma característica, moral da história. Como que eu classifico esse gênero textual? Vocês lembram disso? Então vamos lá. Respondendo às questões, os personagens do nosso texto são o sol e o vento,
personagens principais aqui. O texto apresenta uma sequência cronológica? Sim, tinha início, meio e fim. Tiveram a conversa, aí aconteceu ali o fato do vento e o homem, depois o vento se retira, o sol aparece e o desfecho, que é o final da história. Então, tudo certo. E qual é o gênero textual apresentado? A fábula, né? Onde os personagens não são pessoas, mas têm características de pessoas e ao final traz uma moral da história, tá? E o texto 2 que eu trouxe para nós? Vamos acompanhar a leitura dele? Então vamos lá. Ele se intitula A Chácara do Chico Bolacha. Então vamos entender esse texto. Na chácara do Chico Bolacha, o que se procura nunca se acha. Quando chove muito, o Chico brinca de barco, porque a chácara vira charco. Quando não chove nada, Chico trabalha com a enxada e logo se machuca e fica de mão inchada. Por isso, com o Chico Bolacha, o que se procura nunca se acha. Dizem que a chácara do Chico só tem mesmo chuchu e um cachorro coxo que se chama cachambu. Outras coisas ninguém procura porque não acha. Coitado do Chico Bolacha. Esse texto também é da Cecília Meirelles. Já foi trazido um texto dela em outras aulas. E esse é mais uma contribuição dela para a nossa aula. Então vamos fazer agora a análise desse nosso texto. Qual é o gênero textual apresentado anteriormente? Aquela estrutura com aqueles pedacinhos assim, o que será que é? Como é que eu classifico esse texto mesmo? E o texto apresenta, ele tem rimas? E quantos versos e quantas estrofes o texto apresenta? E quem é o autor do texto? Quanta informação! Então vamos lá, vamos responder. O gênero textual é um poema. O texto apresenta rimas? Sim, é por isso que ele é divertido e muito Chico Bolacha, né? Então, vamos lá. Bolacha, acha, barco, charco. E assim foi dentro do texto as palavras aparecendo e rimando. Quantos versos e quantas estrofes o texto apresenta? Versos, as linhas, lembram? E estrofes, o montinho de linha. Aquele que dá aquele espaçamento ali. Então, apresenta 20 versos e 6 estrofes. E quem é o autor do texto? A Cecília Meirelles. Só voltando aqui no texto um pouquinho, pessoal, para a gente deixar bem claro o que são versos e o que são estrofes. Então, quando a gente vai contar os versos, nós contamos cada linha. E esse montinho aqui, ó, vocês veem? Tem um espaço, normalmente quando a gente vai escrever lá no nosso caderno, a gente pula uma linha, né, para deixar esse espaço. Cada um desses montinhos, uma estrofe. Aqui eu tenho 4 versos, aqui eu tenho 3. Voltando lá. E agora é sua vez. Vamos ver como você se sai com essa atividade que eu trouxe para que você treine seus conhecimentos. Leia com atenção esse texto e realize uma interpretação. Esse texto aí eu tirei lá do livro didático de vocês. Então, vocês têm familiaridade com ele e talvez vocês até já tenham trabalhado. Mas eu vou fazer a leitura para vocês novamente. Vamos lá. O soldado pacífico. Era uma vez, no reino distante, um soldado muito elegante, muito valente e muito forte. Era um cavaleiro completo. Causava admiração por onde passava. As damas diziam, "Oh!" Os cavaleiros diziam, "Ah!" A rainha surpreendia-se, "Uau!" No entanto, ninguém nunca tinha visto o soldado lutar e isso tinha uma explicação muito simples.
Nosso soldado era totalmente pacífico. Não gostava de guerras, nem de batalhas, nem de lutas, nem de combates, nem sequer gostava de discutir um pouquinho de vez em quando. Mas um dia o reino vizinho declarou guerra ao reino distante. E como eram reinos de faz de conta, em vez de fazer uma guerra normal e banal, decidiram que lutariam entre si o melhor soldado de cada reino. Nem é preciso dizer que o reino distante escolheu o soldado pacífico, enquanto o reino vizinho enviou para a batalha o soldado medroso. Continuando, o lugar escolhido para a batalha ficava no meio de um grande campo. De um lado, os reis e os habitantes do reino distante e do outro, os do reino vizinho. Os dois soldados caminharam até a metade do prado e falaram: "Não quero lutar", disse o soldado pacífico. "Odeio guerras." "Eu tampouco", replicou o soldado medroso. "Batalhas me dão medo." Eles selaram a paz e foi organizada uma grande festa entre os dois reinos. Desde então, se enaltece o valor dos soldados, porque evitar uma guerra é muito melhor que ganhá-la. Para que a gente faça a análise e antes da gente interpretar o que foi lido, o que é importante saber? O que é conto e os tempos que a gente que apresentam esse conto, as características que ele tem. Então, olhem lá, nós temos o tempo, que é o momento ou época em que se passa a história. Muitas vezes os contos acontecem no tempo do "era uma vez", um tempo muito distante. O cenário é o lugar onde as ações acontecem. As personagens principais são aquelas que têm o papel mais importante na história, e daí nós temos as secundárias também. O conflito é o problema vivido pelos personagens e a solução, que resolve o conflito e encaminha a história para o desfecho, que é o final, tá? Então vamos lá. Qual é o gênero textual apresentado anteriormente? E o que significa a palavra pacífico? Você sabe? E quais são as personagens principais do conto? Então vamos lá. Lá no finalzinho eu dei a resposta da primeira, né? Qual é o gênero textual apresentado? Conto. Você sabe o que significa a palavra pacífico? É aquele que quer paz, que não gosta de brigas ou de guerras. E as personagens principais? O soldado pacífico e o soldado medroso, né? Nós temos ali personagens secundários, a rainha, as damas e tal, mas elas foram citadas uma vez apenas. Então, elas têm um papel secundário. Pessoal, bem legal essa aula, né? Fazer essa análise dos textos é muito importante para que a gente conheça e vá criando a prática, a habilidade de identificar essas características nos textos, tá bom? Vou pedir que vocês coloquem a data de hoje no caderno, o tema da nossa aula e o que nós aprendemos com ela hoje. Os objetivos foram alcançados? Vocês conseguiram interpretar e entender os textos apresentados? Ok, vocês entenderam a nossa aula e então estão prontos para a atividade proposta. Vão lá, façam com bastante atenção. Eu fico por aqui, espero vocês para a próxima aula e desejo bons estudos.